O negócio é o seguinte, vamos para uma pauta muito legal, falei no início do programa que hoje a gente vai falar de flacidez. Flacidez é um assunto sempre interessante, ao mesmo tempo polêmico, porque às vezes você chega no seu peso, né? Você tem ali consegue perder peso, consegue conquistar, de repente, né, nas medidas aquilo que você estava esperando. E você olha para o espelho e você ainda enxerga alguma coisa, mas que é flacidez. Aí você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu cuido da flacidez agora que eu perdi peso, que eu acertei todo o resto? Então a gente convidou mais uma vez ela, minha musa dermatologista, doutora Carla Bortolotto, sempre elegantérrima. Bem-vinda. Obrigada, Você sabe que eu vou começar a te chamar de musa, hein? É, eu tô vendo. Aqui, ó. Você que é. Não, para. Meu iogurte grego já está aqui do lado. Eu trouxe depois para você experimentar. Eu vou provar. Doutora Obrigada, Carla. Bom, eu introduzi dessa forma porque quando a gente está falando de flacidez, então para as mulheres, enfim, nós somos aí, quem não é da área, leigos e tal, é essa sensação que a gente tem, ou num pós-parto, em determinadas situações, mas muito frequente na questão da perda de peso mesmo, né? A pele estica, ela volta e ela fica flácida. É isso. Eu acho que esse tema que você escolheu da última vez que a gente se encontrou, eu acho que ele é ótimo. Porque a flacidez, a gente fala, todo mundo acha que sabe o que ela é, porque muita gente tem ela em alguma parte do corpo. Sim. E eu acho que o fato da gente estar vivendo esse momento de perda de peso, às vezes por uma qualidade de vida melhor, alimentação melhor, que é o que o seu programa e você faz e indica muito bem, eu acho que esse assunto de flacidez a gente pode tentar tratá-lo, porque não adianta só perder o peso, você vai ter a flacidez e isso vai continuar te incomodando. A flacidez incomoda, né? Muito. Antes de falar até dos causadores da flacidez, eu tenho uma dúvida. Existem regiões, então, que têm mais predisposição para a flacidez. A região abdominal é uma delas. Mas isso depende também muito da pessoa mesmo, da estrutura da pele de cada um, do colágeno, enfim, tudo isso. E sim, existem vários fatores que interferem em você ter ou não flacidez, ou ter ou mais ou menos flacidez. Tá. Uma das causas que a gente vai falar daqui a pouco é a genética. Ela está, então. Ela está interferindo totalmente na presença de mais ou de menos flacidez. Tá. Então, quando a gente observa, a gente olha para nossa mãe e percebe que ela tem uma flacidez aumentada, a chance da gente desenvolver aquilo no futuro é grande. Mas não quer dizer que eu vou desenvolver. Eu posso criar hábitos de vida, ter opções de tratamento que diminuam essa evolução dessa minha pele mais flácida. Perfeito. Mas existem sim pessoas que têm essa genética, uma estrutura da pele, porque a flacidez ela depende de alguns fatores para ela desenvolver, não só a gordura, que algum tipo de pele ele tem mais chance de ser flácida do que outras. Então vamos começar com os fatores aí, né? Os causadores. Desculpa, diretora, é verdade. Temos um vídeo para mostrar o que é a flacidez. Olha que interessante que é essa ilustração para a gente entender um pouquinho da nossa pele. Olha lá, na tela. Esse vídeo ele é ótimo, Carol, porque a gente consegue determinar aonde está a causa da flacidez. Agora a gente tem as 3 camadas da pele: epiderme, derme e hipoderme. No meio, onde tem essa transparência com esses anexos, a gente tem agora a presença do quê? Da derme. E na derme, que é a segunda camada da pele, existe fibroblástico e colágeno. Esses componentes são os componentes que determinam a flacidez cutânea, que é a flacidez da pele. Então, quando eu penso em um tratamento para flacidez, eu tenho que agir diretamente nessa segunda camada da pele. Tá. E essa segunda camada da pele, ela vai criar como se fosse uma estrutura, um arcabouço para a minha primeira camada da pele, que é essa que está aparecendo, onde estão presentes as células e a camada mais superficial, que é a camada córnea, que é o que a gente consegue enxergar. Entendi. Então, se eu tenho algum dano, algum tipo de alteração nesse arcabouço que fica na segunda camada, eu posso desenvolver a flacidez cutânea. Então, agora vocês vão saber o que está também diretamente ligado a isso. Dá uma olhadinha. Preparamos uma animação. Primeiro, sedentarismo. Sério?
Sério, por quê? A gente falou da flacidez causada pela alteração do meu colágeno e da fibra elástica, que vão dar a estrutura da pele. No caso do sedentarismo, ele vai desenvolver uma flacidez da fibra muscular. Então, ele é um pouco mais profundo, eu tenho um nível mais profundo de acometimento, aonde eu não tenho a estrutura de segurar a minha pele. Então, o músculo, ele consegue fazer essa hipertrofia através da atividade física. E essa atividade física vai fazer com que você estruture a base aonde a minha pele vai ficar encaixada. Entendi. Então, as pessoas que têm mais músculo têm uma vantagem maior de menos flacidez em determinadas regiões. Sim. Aparentemente, né? Sim. Então, assim, quando a gente vai pensando no tratamento, não adianta apenas a gente indicar. A gente tem que fazer um bom diagnóstico para observar se aquela flacidez, ela vem de um nível mais profundo, muscular. Ou seja, a pessoa não faz tanta atividade física, ela não tem uma estrutura muscular adequada para segurar a pele. Ou a pessoa tem uma estrutura adequada muscular, mas a pele não está estimulada no nível do colágeno e da fibra elástica. Entendi. Então, são as duas coisas. São as duas coisas. Vamos para a próxima. Olha lá, vai prestando atenção, vai juntando. A alimentação também influencia na questão da flacidez? Muito, muito. Lembra que no esquema da pele a gente tinha colágeno e fibra elástica, que são os fibroblastos, a gente tem a produção disso. O que a alimentação vai interferir nisso? Se eu tenho uma alimentação rica em gordura, em açúcar, em fritura, em componentes que a gente sabe que são os causadores da glicação irreversível de um tipo de colágeno. Então, essa glicação, que é uma ligação irreversível do colágeno, que é o efeito oxidante, esse colágeno eu vou perder ele para sempre. Nossa! Então, a minha alimentação interfere se eu vou ou não desenvolver um quadro de flacidez. Então, a alimentação, sim, tem relação. Por isso que a alimentação que a gente sempre fala e que você fala muito bem aqui no programa de uma alimentação saudável é para quê? Para eu não ter oxidantes no meu organismo que vão destruir o meu colágeno e eu vou perdê-lo futuramente, uma flacidez vai aparecer. Não, e a gente nem se liga, porque até então a gente fala da alimentação não balanceada, pensando na questão do peso e que pode trazer doenças, enfim, obesidade e uma série de outras coisas, uma cascata. Mas nessa questão que pode destruir o colágeno, eu não tinha a menor ideia. Os principais oxidantes que a gente tem confirmado em relação a causarem essa ligação irreversível do colágeno e a gente perder esse colágeno, a gente nem come mais, mas muita gente ainda utiliza. É o queimadinho da carne, aquele carvãozinho que fica na carne. É o pão torradinho na coloração mais escura. Aquela partezinha que fica mais torrada quando a gente põe na torradeira. É a pele do frango frita, que a gente antigamente comia, hoje em dia a gente já exterminou. E isso tudo são os, assim, direto agressores do colágeno. E açúcar, entre e gordura, todos os outros que vão virar depois também um fator muito causador desse problema. Puxa vida, tá vendo, diretora? Ó, tá diretamente mesmo. Já já nós vamos falar, então, de tomar o colágeno. Enfim, a gente viu aí no VT, a Sheila Carvalho mostrou que ela tem as balinhas de colágeno. Já já você me conta se de fato pode ser bacana. Próximo causador, na tela. Tabagismo. Esse aí, todo ano no dia, enfim, que a gente fala do combate, né, ao tabagismo, ao cigarro, a gente comenta. É tanta toxina que não tem como não destruir a pele, né? Pois é, ele é um fator do meio externo que ele também entra como esse mesmo princípio do meu colágeno. Ele também vai entrar na agressão diretamente da fibra elástica e do colágeno. Quando a gente pensa nessa agressão, o que a gente tem que pensar na pele? Como que é essa agressão? Ele destrói? Você perde? Na verdade, existe um desarranjo na estrutura dele. Então imagina que uma pele novinha, sem as agressões como a gente está falando, igual agora do tabagismo, ela tem o colágeno todo bonitinho, homogêneo, a coloração dele é mais rosada quando a gente analisa através da biópsia. E a fibra elástica, ela também eles se enrolam um no outro para criar essa substância densa e que faz a estrutura para deixar a pele enrijecida. Então o tabagismo, como também os outros, fazem com que eu tenha uma totalmente
falta de homogeneicidade nessa estrutura. Tá. Então, o meu colágeno, ele vai estar perdido e ele vai estar também fino, ele vai estar retificado. De má qualidade. De má qualidade. Eu não vou produzir mais, atrapalha a produção de novos, porque eu vou inibir enzimas capazes de produzir esse colágeno. Olha, que legal. E também eu paro a produção dessa fibra elástica. Quer dizer, não é legal, tá, Bárbara? Que legal entender Sim. o que acontece. Talvez sirva aí também como um alerta e até Pois mais um estímulo para você parar de fumar. Vamos para o próximo. E a diretora já me sinalizou que tem muita pergunta bacana do público. A gente vai responder no @VocêBonitaTV. Olha lá, deixa eu ver qual é esse próximo. Eu ia perguntar para a doutora, e o nosso vinhozinho, doutora? A gente está falando de um alcoolismo, enfim, do consumo e tal. Mas um pouquinho do vinhozinho, ele também destrói o colágeno? A Puxa gente... Ela vai falar a verdade. Ela vai falar a verdade. Não, o sol eu vou falar mais, verdade. O sol acho que é o pior, hein? Olha, não chegamos no sol. Mas em relação ao alcoolismo, se a gente for pensar, o excesso, o alcoolismo ele vai em diferente linha do tabagismo. Tá. O fato do tabagismo, um cigarro por dia, ele já é suficiente para causar alterações. Certo. O alcoolismo, no caso, a gente vai pensar no excesso. Então, o fato no caso do vinho que a gente mostrou ali, né? O vinho, além dele ter substâncias antioxidantes, que é claro que para a gente adquirir essa ação antioxidante, a gente teria que beber muito vinho. Mas a quantidade que normalmente é ingerida de vinho, em pouca quantidade, 1, 2 taças... Com muita água. Com muita água para você poder não ter os danos desse álcool, ele não vai causar um dano comparado ao tabagismo. Tá. Porém, quando a gente coloca esse fator de risco do alcoolismo, é o excesso. E a gente está falando de outras bebidas também, não só... Sim, não só no caso o vinho, mas assim outras bebidas que em excesso, em repetição, sim, também vão diminuir esse colágeno da pele. Por isso que a gente diz que envelhece, né? Sim. O consumo Exagerado. aumentado, exagerado. E aí, esse é o último, não é, diretora? Ela fechou com ele... É o sol, mas eu levo tanta bronca. A Carol falou pra mim na terça-feira, doutora Carla, já viu isso aqui, essa barriguinha queimadinha? Eu falei, não. O sol é danado, né? Gente, pois é, eu me incluo nessa, eu sou verdadeira, Assim, ela que está se culpando, mas é verdade que eu cobro, eu brigo com ela toda vez que eu a vejo no sol. Não pode. A radiação solar, e ainda mais a hora que ela toma, que é a hora que ela termina de correr... Eu dei uma... Né? Ela está com proteção? Sim, ela está com proteção. Mas o que acontece? O que acontece? A mesma coisa que a gente estava falando. A radiação ultravioleta, ela tem uma capacidade de se penetrar na pele, principalmente a ultravioleta do tipo B, que é um pouquinho mais profunda, e ela vai destruir esse colágeno. Porque ela consegue retificar a pele e ela age diretamente pegando essas fibras de colágeno, de fibra elástica, causando essa pele mais fina, essa pele com flacidez. É claro que não é o sol que eu pego hoje que eu vou ver o efeito amanhã. É o sol que a gente se dispõe hoje e que a gente vai, daqui 30 anos, perceber que ele alterou, sim, a nossa estrutura do colágeno e da fibra elástica. Então, muito cuidado. Esse verão eu... Apesar que assim, exagerei tanto, mas um sábado aqui, um domingo ali, né? Perguntinha do público, porque as perguntas estão bem legais, a diretora já falou, a gente vai falar de tratamento, hein? Verônica, um beijo. As pessoas magras tendem a ter maior flacidez no rosto que as mais cheinhas. E, Verônica, 100%, né? Não sei, tô respondendo por mim, é um horror. Mas essa pergunta, ela é ótima, sabe por quê? A gente percebe que a pessoa que emagrece, ela tem um aspecto mais de flacidez, isso é totalmente pertinente. É, né? Agora vamos pensar lá naquela estrutura, no esquema da pele. A gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme. A hipoderme é onde a gente está localizada a gordura. E logo abaixo disso eu tenho músculo. Tá. Então, quando eu tenho uma hipoderme cheia, quando eu tenho uma hipoderme que tem essas células que estão mais estufadinhas, o que acontece? Ela vira uma musculatura enrijecida para segurar essa pele. Quando eu perco, aquela estrutura onde a pele se segurava desaparece, porque eu tenho a célula adipócita, no caso, a célula de gordura, ela murcha ou, em alguns casos, ela é destruída, dependendo do tratamento. E aí? Então, a pele ela não tem mais aonde se segurar. Mas isso não é motivo para ficar com essa célula gordurosa elevada. Existem aí outros tratamentos que a gente pode fazer
e o paciente vai voltar a ter aquele aspecto da pele. Se liga aqui, tem coisa muito boa por aí. Vamos para break, diretor? Já era. Vamos deixar uma perguntinha então. Tá bombando, tá bombando. Manda pergunta, gente. Aproveita. Olha lá. Kelly, um beijo para você. Existe alguma substância natural que ajuda a diminuir a flacidez? Pergunta maravilhosa. A gente vai para um rápido intervalo voando. Dá tempo de mandar pergunta? Não sai daí? Já a gente responde tudo. De volta com o nosso Você Bonita. Eu já olhei no intervalo, tem um monte de pergunta mesmo. A gente vai fechar com a pergunta se suplementar o colágeno, silício orgânico, enfim, tudo isso que vocês perguntaram, se de fato procede. Vai ser para fechar. Deixamos essa pergunta, olha lá. E fomos para o intervalo da Kelly. Existe alguma substância natural que ajuda a diminuir a flacidez? Kelly, existe sim. Existem algumas substâncias que a gente consegue utilizar de forma oral, que diminui a glicação daquele colágeno que a gente falou no início, que é uma das causas da flacidez. E essas substâncias orais é o que a gente vai falar daqui a pouco na última pergunta. Então tá bom. Então segura aí o colágeno e o silício orgânico. Vamos colocar agora as imagens de um tratamento. Inclusive eu fiz essa chamada na terça-feira, que estava lá no consultório. Eu gravei e muita gente perguntou e a gente achou interessante. Hoje a tecnologia está do nosso lado e a gente tem, além de algumas outras coisas, dessa questão aí oral, dessas substâncias naturais, enfim, a tecnologia. Conta um pouquinho, doutora. A gente não pode falar o nome do aparelho, tá, gente? Mas é um aparelho interessante que cuida da flacidez. Isso, esse é um aparelho, uma tecnologia. A gente tem vários tratamentos para flacidez, mas hoje a gente vai focar nesse. Ok. O que é esse tratamento? Ele é um tratamento que ele inclui 4 tipos de tecnologias. A radiofrequência, a sucção, que é uma drenagem mecânica linfática, a endermologia e o infravermelho. Certo. O que cada um desses ativos fazem, dessas tecnologias, é agir no nível daquela segunda camada da pele, que é a derme que a gente falou, para reestruturar a fibra elástica e o colágeno. Então eu consigo um tratamento naquele nível da pele para adquirir um novo colágeno e uma nova estruturação da fibra elástica. Tá, e ao mesmo tempo cuida um pouco dessa gordurinha localizada também. Perfeitamente, era esse ponto que eu ia chegar. Nesse tratamento a gente tem 3 ponteiras. Tá, pode e colocar a gente tem 3 protocolos de tratamento. Um é mais direcionado para a gordura localizada, o outro mais direcionado para a flacidez e o outro pensando mais na celulite. Essa não sou eu, o outro era, tá, gente? Isso, a gente fez um vídeo lá na clínica com uma outra paciente. Porque eu tenho flacidez abdominal. Eu quis mostrar, embora magra, eu tenho flacidez, tá? E essa ponteira é uma ponteira que ela é mais indicada para a gordura localizada. Porque ela tem esse aspecto de sucção e a hora que a pele entra dentro dela, ela vai emitir essa radiofrequência e esse infravermelho para poder causar o estímulo do colágeno. Já essa ponteira, que é uma ponteira que ela só desliza, ela causa o aquecimento e ela causa o infravermelho e a endermologia e vai agir direto naquele nível que eu quero tratar da pele. Entendi. Então essa eu trato principalmente já a flacidez. E essa última a gente une... Essa última a gente consegue unir as duas outras e causar mais a drenagem mecânica para liberar todas essas toxinas para o sistema urinário sem causar nenhum tipo de dano ao fígado e a gente consegue ter este efeito com a gordura localizada e a flacidez. Super legal, gente. A gente não pode falar o nome da tecnologia, depois entrando em contato vocês descobrem exatamente, mas aqui o nosso intuito é ajudar dizendo que já existe. Vamos colocar mais uma perguntinha do público para a gente encerrar falando do colágeno. Mais uma da Kelly, então. Um beijo. Estou muito flácida, por isso comecei a musculação. Esses seriam os exercícios, então, os ideais para melhorar a pele? A musculação é hoje uma questão obrigatória? Vamos pensar assim. A pergunta da Kelly foi ótima, novamente, porque a gente, como falou no início da pauta, a musculatura, ela é um alicerce para a pele. Então, a musculatura hipertrofiada através de exercícios ou musculação ou exercícios que causem essa hipertrofia vão ajudar a diminuir a flacidez. E um bom detalhe em relação à pergunta dela, que se a gente for pensar no exercício aeróbico em excesso, ele também pode queimar muito essa célula gordurosa, que também é um tipo de alicerce se a gente for pensar, porque no rosto a gente tem aqueles coxins adiposos, que a gente falou na última matéria, né? Mas aí, no corpo, a gente tem um aspecto um pouco diferenciado, porque a célula gordurosa ela é um pouco mais avantajada. Então, por mais que ela diminua, ainda assim... Ainda assim, a gente tem uma estrutura diferente de quando a gente fala do rosto. Perfeito.
Vamos lá. A perguntinha que todo mundo mandou e a gente vai colocar nessa daí, que é da Paty querida, que eu converso todo dia com a Paty. Beijo pra você, viu? Suplementar o colágeno realmente dá resultado? Nosso corpo absorve ou precisamos combinar com vitaminas, minerais e antioxidantes para chegar no resultado? Paty, muito obrigada. Doutora Carla, diga. Ela respira, é mito ou verdade? Não, é verdade, é verdade. A gente tem que consumir o colágeno. Como que nós podemos consumir esse colágeno no nosso dia a dia? Existem várias maneiras. A gente tem suplementações, que são suplementos que são naturais, como a Kelly fez a pergunta no início, que eles são chamados antioxidantes. O que esse antioxidante faz? Ele diminui a formação daquela glicação. Ele vai diminuir a formação desse colágeno que eu vou perder. Então, é uma proteção para aquilo que às vezes a gente ingere e que a gente sabe que vai causar um dano para o colágeno. E essas substâncias antioxidantes, elas podem ser vitaminas, como a vitamina C, a vitamina E, a vitamina D, são efeitos antioxidantes. Como alguns suplementos, como por exemplo o resveratrol, que é natural, que é derivado da uva, ele também é considerado um antioxidante. E o colágeno, eu posso balinha lá, tomar a goma, eu consigo colocar esse colágeno com esse efeito? O colágeno hidrolisado, ou seja, muito quebrado, em doses pequenas eu consigo absorvê-lo. Por que é um tema tão polêmico? Porque às vezes a gente vê em concentrações na farmácia ou em alguns suplementos muito alta desse colágeno. Então a pessoa fala, vou comprar esse colágeno em concentrações muito altas e por ser uma molécula muito grande, o intestino e o sistema gástrico entende que aquilo deve ser digerido, que é uma proteína grande. A hora que ele quebra, ele não vai ser absorvido da maneira adequada. Até um pouco, mas não da maneira adequada. Então, o colágeno de forma quebrada, ou seja, hidrolisado, ele pode ser melhor absorvido para segurar a nossa estrutura da pele. Sabe tudo, né não? É uma aula. Agora converse sempre com quem cuida de você, confie sempre, procure sempre ajuda. Não faça nada sozinho, porque com a ajuda você potencializa todos esses resultados e aí sim eles são satisfatórios. Agradecimento, nossa dermatologista, doutora Carla Bortolotto. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você Beijo, sempre. Arrasou, super aula. Obrigada, querida. Vem novidades por aí. A gente não pode contar, mas vem novidades por aí. Um beijo. Obrigada.